E ainda continuando com a parte da função modular, a gente vai tratar, então, como eu já vi dizendo, das equações modulares. Que já é uma coisa um pouco mais chatinha, é um pouco mais complexo do que a equação em si, né? Então, equações e inequações modulares. Primeiro, as equações modulares. Uma equação é chamada de equação modular quando a incógnita aparece em módulo. Ou seja, quando o x, né, a variável em questão, ela vai aparecer no módulo. Exemplo, né, para a equação modular que eu tenho aqui, né, para a nossa equação modular, x menos 9, né, o módulo de x menos 9 é igual a 3, ela vai ser válida, devemos ter, então, x mais 9 igual a 3 e x mais 9 é igual a menos 3, ou seja, porque esse é o resultado de dentro do módulo. Então, a gente deve imaginar que fazendo a continha lá dentro do módulo, o resultado pode ser 3, né? Deixa eu só exemplificar aqui, fazendo as contas. O resultado dentro do módulo pode ser o quê? 3, como pode ser menos 3. Porque independente desses dois módulos aqui, o resultado vai ser um só, que é o número 3, tá? Apontando aqui, né? Não é um maior que e menor que, não. Porque o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 é 3. Então, esse x menos 9, ele pode ter como resultado o 3 positivo, mas ele também pode ter como resultado o 3 negativo. E por isso que a gente mais ou menos iguala as coisas. Então, eu vou dar uma explicada nessas equações modulares e dar uma pincelada nas inequações, porque elas dão um pouco mais de trabalho para a gente fazer. Então, nesse caso aqui, ó, o módulo de x menos 9 igual a 3, ou ele pode ser x menos 9, e no caso x é igual a 12. Por que, que o x é igual a 12? Porque se eu fizer aqui, ó, substituindo o x por 12, tá? 12 menos 9 é igual a 3. Beleza, né? Agora, eu vou pela outra via, que é do resultado da negativa, que seria essa de baixo, ó, x menos 9 igual a menos 3. Então, x é igual a 6. Por quê? Se eu substituir o x por 6, fazendo a continha, 6 menos 9 igual a menos 3. Tudo lembrando que está dentro de um módulo. Se aqui for 3, vai resultar num 3 positivo. Se aqui for menos 3, também vai resultar em um 3 positivo. Por isso que a gente tem que calcular mais ou menos, tem que calcular duas vezes. Uma para um resultado positivo e a outra para melhor dizendo, uma para uma igualdade positiva e a outra para uma igualdade negativa. Então, nesse caso, as soluções que vamos ter é 6 e 2. Ou seja, as soluções parecidas com o número de soluções de uma equação do segundo grau. Porém, nesse caso, a gente está tratando de equações modulares e, na maioria das vezes, ela é do primeiro grau. Já as inequações modulares, né? Uma inequação ela é chamada de inequação modular quando a incógnita aparece em módulo. Né? Ou seja, o x ou a variável que você quer descobrir, ela aparece no módulo. Ela aparece lá entre as duas barrinhas. Aí vamos a alguns exemplos disso. Nós temos esses exemplos, que são exemplos de inequações modulares.
nós temos aqui módulo de x maior ou igual a 28, menos raiz de 7 vezes x mais 1 menor ou igual a 5, módulo de x mais 1 menor que 25, aí 8 vezes o módulo de x ao quadrado maior que menos x, é inequação modular, viu? Isso aqui. Módulo de 4x menos 3 maior ou igual a 2. E na última aqui, a nossa letra F, né? Módulo de menos 5x ao quadrado menos 0,2 menor do que zero. Então, isso são exemplos de equações modulares, tá? A resolução de inequações modulares, vamos só pegar aqui um exemplo rápido, né? Aí vamos determinar valores reais de x que satisfazem a inequação x, módulo de x menos 1 menor do que 3. Nesse caso aqui, o que acontece? Ela vai pegar duas vias, né, ou duas inequações. A primeira, que é essa, ó, essa bem aqui, que nesse caso eu tenho menos 3 maior do que x menos 1, é uma inequação, tá? Que é a inequação número 1. E a número 2, que seria essa daqui, né? X mais 1 menor do que 3. Aí, nesse caso, eu mudo o valor na inequação, porque eu estou mudando um sinal na inequação. Então, se eu mudo o sinal, eu também vou mudar a desigualdade. Então, neste caso aí, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que fazer duas inequações. A primeira, que está aqui, ó. Menos 3 maior do que x menos 1. Então, vai ficar menos 3 mais 1 menor que x. Então, eu vou ter, então, fazendo tudo, né? E trocando, invertendo, eu vou ter, então, x maior do que menos 2. Né? Esse seria o resultado da primeira inequação. Portanto, a primeira solução, ou seja, a solução S1, seria, então, x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 2. A segunda, né? Nós vamos ter o seguinte, só um segundo. A segunda, nós temos então x mais 1 menor do que 3. Então, x mais 1 menor do que 3, nós vamos ter então x menor do que 3 mais 1. Então, x menor que 4. Né? Você resolve parecido com uma equação, né, do primeiro grau. Só que nesse caso a gente tem que fazer sempre duas vias. Então, nesse caso aqui, portanto, S2 é igual a x pertencente aos reais, tal que x menor do que 4. Aí percebe que nós temos duas soluções, vamos dizer assim, diferentes, tá? Nós temos o x maior do que menos 2 e o x menor do que 4. Aí agora vamos ter que cruzar elas, tá? Fazer um cruzamento dessas informações. Pronto, tipo isso. Fazendo uma interseção entre elas. Percebe-se que aqui nessa primeira é o S1, né? A solução 1 que a gente viu. Que para cá eu tenho o x maior do que menos 2. E na S2 eu tenho para cá o x menor do que 4. E aqui logo abaixo eu tenho a interseção dessas soluções, ou seja, que ela satisfaz as duas partes, né? Ela tanto é comum para essa de cima, né, como você pode perceber, como ela é comum para essa daqui de baixo. Ou seja, ela tanto é para cá, ó, ela serve tanto para cá como para cá. Então, a solução final, vamos dizer assim, o conjunto de solução dessa inequação, é o x pertencente aos reais, tal que
menos 2 menor que x e x menor que 4. Ou podemos colocar a solução como isso aqui, que é um intervalo aberto, né? Que envolve o menos 2 e o 4. Então, isso aí seria a maneira de resolver as inequações. Pronto, esse exemplo número 2 eu vou ficar para explicar em outro momento, tá? E vocês podem até ver pelo material que eu vou mandar. Vamos aqui a alguns exercícios resolvidos, né, para facilitar na hora de fazer a atividade. Vamos aqui, resolver a equação modular, módulo de 3x menos 9 igual ao módulo de x menos 5. Então, na resolução, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos ali 3x menos 9 igual ao módulo de x menos 5. Ou seja, vamos pegar duas vias de novo. Ou 3x menos 9 é igual a x mais 5, ou 3x menos 9 é igual a menos x mais 5. Ou seja, todo o sinal, tudo que está no segundo membro, vai ficar com sinal negativo ou fica com sinal positivo, né? Então, nesse caso, o que ocorre? Vamos resolver as equações. Aí nós temos isso aqui. Resolvendo a primeira. 3x menos 9 é igual a x mais 5. Então, eu, mudando as coisas de lugar, eu vou ter, então, 3x menos x é igual a 5 mais 9, né? Porque eu troquei de lugar, ó. O x veio para cá e o 9 foi para o outro lado, né? Sempre não esquecendo de mudar também o sinal. Então, aqui eu vou ter 3x menos x, 2x. 5 mais 9, 14. Então, nesse caso, vamos ter um x igual a 7. Né? Já é uma solução. X igual a 7. A segunda solução, nós teríamos, então, que seria com todos eles negativos. Porque se eu pegar e fazer uma multiplicação de sinais aqui, ó, menos vezes x dá menos x, menos vezes 5 dá menos 5. Então, nós teríamos aqui 3x menos 9 igual a menos x menos 5. Também, mudando lá as variáveis de lugar, nós vamos ter, então, 3 mais x igual a menos 5 mais 9. Aí eu tenho 4x igual a 4, então eu tenho que x é igual a 1. Já é outra solução. Então, a solução nesse caso vai ser, então, 1 e 7. Que eles vão satisfazer esta inequação modular. Esta equação modular, na verdade. Um segundo exemplo, exercício resolvido. Determinar o conjunto solução da equação modular. 4x menos 1 igual a x mais 4. Resolução. Né? A condição inicial que a gente pode encontrar, vamos pensar, né? Para essa equação seria, vamos pensar que x mais 4, né, é maior do que 0, né, já que os módulos, obrigatoriamente, eles têm que ser positivos, independente do resultado lá deles se for negativo. Então, o x, nesse caso, tem que ser maior ou igual a menos 4. Ok. Aí vamos então proceder nos cálculos anteriores. É só também para dar uma explicadinha aqui, para dar uma explicação que o x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a menos 4. Se aparecer algum valor diferente disso, vamos dizer assim, por exemplo, menos 3, menos 2, já não serve. Então eu vou pegar o módulo de 4x menos 1, que é igual a x mais 4. E aí nós vamos ter isso, ó. 4x menos 1 é igual a x mais 4, ou 4x menos 1 é igual a menos x mais 4. Resolvendo agora, nós vamos ter isso, ó.
A primeira parte, que seria a parte positiva, nós vamos ter aqui que 4x menos 1 é igual a x mais 4. Aí resolvendo, né? Ó, passa o x para cá, né? E o menos 1 vai para o outro lado. Aí nós vamos ter 4 menos x, que é igual a 4 mais 1. Então nós temos aqui 3x igual a 5, x igual a 5 terços. Agora, com aquela outra abordagem de que esse segundo membro aqui é todo negativo, né? 4x menos 1 é igual a menos x menos 4. Então, nós vamos ter aqui 4x mais x, né? Já que o menos 1 passou para cá trocando sinal, e esse menos 1 foi para cá também trocando sinal. Então, 4x menos x é igual a menos 4 mais 1. Fica, então, 5x menos 3, né? Igual a menos 3. E o x igual a menos 5 terços, né? Não, menos 3 quintos. Certo? Então, como esse daqui, ó, esse menos 3 quintos e os 5 terços, eles satisfazem aquela condição que eu estava dizendo, que o x tem que ser maior ou igual a menos 4, então a solução é essa. X igual a menos 3 quintos e 5 terços. Pronto, agora outra coisa aqui, né? Então, vamos verificar aqui o seguinte, nessa próxima. Tem lá, determine a solução da equação modular. Né? Módulo de 2x ao quadrado menos 7x mais 3 é igual a zero. Percebe-se que nós temos aí uma equação do segundo grau modular. Então, é um módulo, nesse caso, então, de uma equação de segundo grau. Então, resolvendo, fazendo delta, nós temos o seguinte. Né? Percebe-se que aqui não importa o resultado, vai sempre ser zero. Então, é como se fosse uma equação do segundo grau. Porque não existe o mais zero e o menos zero. Zero é zero. Zero não tem sinal. O zero, o zero ele é nulo. O zero não é positivo e não é negativo. Então, eu tenho ali menos 2x, não, eu tenho ali 2x ao quadrado, menos 7x mais 3 igual a zero, né? Que nós temos aqui nessa primeira linha. E a segunda linha corresponde ao cálculo do delta. Que nesse caso, o delta dá 25. Aí, fazendo aquelas continhas, né, para ser mais ligeiro, x1 e x2, então nós vamos ter aqui que o x1 ele é 3 e o x2 ele é 1 meio. Então, a solução nesse caso é o quê? 3 e 1 meio. Simples desse jeito. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, não. Pronto, agora nós vamos aqui ao nosso quarto e último, acho que é o último, quarto e último exercício resolvido para a gente partir para verificar a nossa atividade. Determinar a solução da equação modular. Então, percebam aí que nós temos agora 4 vezes módulo de x ao quadrado, né? Lembrando, módulo de x ao quadrado, né? Nesse caso é o módulo ao quadrado de x. Mas módulo de x ao quadrado e módulo ao quadrado de x dá a mesma coisa, tá, gente? Não se preocupe não. Mais x vezes
Não, mais 11 vezes o módulo de x menos 3 igual a zero. Nesse caso aí do igual a zero, não se preocupe que é a mesma coisa. Ó. Só que nesse caso eu vou ter que fazer um artifício que é substituição. Eu pego e faço o seguinte. Substituo o módulo de x por y, e aí nós vamos ter agora 4y mais 11y, não, 4y ao quadrado mais 11y menos 3 igual a zero, o que nos dá uma equação de segundo grau também. E aí eu resolvo ela normalmente, para nós conseguirmos o valor de y. Resolvendo ali e obtendo o nosso delta, o delta vai ser, nesse caso, 169, né? E aí eu encontro o valor de y, que nesse caso o valor de y vai ficar y1, né? É 1/4. E o y2 é menos 3, né? Porque vocês sabem, né? Como é que faz? Que é a mesma coisa que achar o x, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E aí encontro os valores. Então ali nós encontramos y1, que é 1/4, e o y2, que é menos 3. Só que não acabou, porque eu estou querendo o valor de x e não o valor de y. Mas lembra que eu substituí o módulo de x por y? Então vai ficar assim. Como o módulo de x é igual a y, então y é igual a menos 3. Lembrando, não existe módulo negativo. Então, esse menos 3 não serve. Não existe módulo negativo. Então, vai ficar da seguinte maneira. X, módulo de x é igual a 1/4. Né? Ou seja, se o módulo de x é positivo, ou o valor é negativo ou ele é positivo. Como assim? Como assim? Se eu substituir aqui esse x por 1/4, ó, por exemplo, módulo de menos 1/4 é igual a 1/4 positivo. E o módulo de 1 sobre 4, né? É igual ao próprio 1 sobre 4. Ou seja, se o módulo de x ele é 1/4, então os dois resultados, né? Ou x é igual a 1/4, menos 1/4, ou x é igual a 1/4 positivo. Então a solução é menos 1/4 e 1/4. Né? Não tem essa para onde correr. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito primeiro desse último exemplo? Certo, Fatinha colocou não, Jailson também não, né? Ótimo. Aí, então, aí a gente finaliza o assunto da aula e a gente parte para a atividade. Que a atividade, caso não esteja bem legível aí, vocês podem encontrar na página 134 a questão de número 13. Que é para você simplesmente pegar e calcular as equações, né, as equações modulares. Que neste caso aqui, o que acontece? Explicando aqui como é que vai funcionar cada uma, né? O módulo de x menos 7 é igual a 15. Lembrando que o módulo de x menos 7 ou ele é igual a 15 ou ele é igual a menos 15. Você tem que fazer dessas duas formas. Aqui, 3x, né? 3x ao quadrado menos 7x mais 1 é igual a 1. Você faz também como sendo igual a 1 e sendo igual a menos 1. Né? Aí você resolve como uma equação de segundo grau. Você vai ter que fazer, praticamente, você vai ter que resolver duas equações de segundo grau.
né? Dá só um pouquinho de trabalho. Nessa letra C, 3x mais 4, né? O módulo de 3x mais 4 menos o módulo de 7x mais 2 é igual a zero. Aí o que acontece? Passa esse daqui para o outro lado e vai cair naquela condição lá, se eu não estou enganado, no nosso primeiro exercício resolvido. Aí você verifica como é que faz. A letra D. A letra D, ela corresponde ao nosso exercíciozinho lá, tá? Ela corresponde àquele nosso exercício resolvido 4. Só que aqui você vai ter que tentar fazer o seguinte, esse 5 passa para cá, para que fique uma equação de segundo grau. Né? Como se fosse tipo uma equação modular de segundo grau. Por quê? Passando 5 para o outro lado da igualdade, aí vai ficar menos x ao quadrado, né? Menos módulo de x ao quadrado, menos 4 vezes o módulo de x, mais 5 igual a zero. Aí já dá uma equação de segundo grau para você fazer. Aí você sabe, usa aquele artifício de substituir o módulo de x por y, para assim encontrar o valor, né? E aí, propriedadezinha básica, o módulo do valor ao quadrado, ele pode ser igual, ele é igual ao quadrado do módulo, né? E dá a mesma coisa, se você pegasse, por exemplo, o número 2, né? 2 ao quadrado, né? É 4, né? E, como por exemplo, o módulo de 2 ao quadrado, lembrando que módulo de 2 é 2 e 2 ao quadrado também é 4. Então, pronto, é a mesma coisa. Então, aí você usa esse tipo de artifício para tentar resolver. No nosso item E, esse menos 2x, você pode colocar ele para o outro lado da igualdade, né? E aí cai dentro daquela ideia lá da nossa segunda questão, se eu não estou enganado. Da nossa segunda questão dos exercícios resolvidos. Viu? Ela cai lá dentro das premissas da questão. Que aí ficaria, então, x ao quadrado mais 4, né? X ao quadrado mais 4 igual a 2x mais 7. Né? E ficaria isso. Lembrando que 2x mais 7 tem que ser maior do que zero. Então, aqui, se eu não estou enganado, x teria que ser maior ou igual a menos 7 meios. Aí você parte e resolve essa daqui também. Essa letra F, ela é igual ao nosso primeiro exercício resolvido, né? E aí pronto, eu acho que com isso já dá para resolver a atividade. Essa aqui dá um pouco de trabalho, né? Mas aí vocês me enviam o que conseguirem resolver, gente. Lá pelo grupo, né? Ok? Acho que já deu tudo bem explicadinho, né? Sim. Então pronto, pessoal. Então, passa um pouquinho de uma aula, mas não tem nada não. Então, pessoal, então obrigado aí pela presença, pela participação de vocês, né? Aí, como sempre, né, vocês têm um tempo aí para você recarregar o seu aparelho para as próximas aulas, né? Então, desejar uma ótima tarde, né? E até a nossa próxima aula amanhã, gente. Obrigado aí e uma boa tarde a vocês.